Saudações a todos. Hoje eu escolhi tratar sobre a divisão tripartite da alma no Platão. Escolhi tratar também sobre as virtudes que estão vinculadas a essa divisão tripartite. E gostaria já de fazer a recomendação da leitura do livro A República. O livro A República, muito pelo que se acha em ler o seu título, ele não diz nada sobre política ou coisa do gênero. Não. Ele diz sobre a alma. É uma analogia macrocósmica. Como assim? Pega-se a alma humana e trata dela no modelo de uma cidade. Então, o Platão ele vai elencar 3 castas. A casta das pessoas comuns, a casta mais baixa, será atribuída à alma concupiscível. A casta dos auxiliares, né, que é basicamente uma casta militar, será atribuída à alma irracível. E a casta dos governantes, que é chamada de casta dos guardiões, será atribuído à alma racional. Indo aos 3 tipos de alma, farei uma citação do Timeu, que eu acho que ela é muito pertinente para o nosso estudo aqui. Então, vamos lá. Ao receber o princípio mortal da alma, emoldurado em torno do corpo mortal, e deu-lhe todo o corpo para ser seu veículo, e alojado nele uma outra forma de alma, a alma mortal. Tem que ser dentro de si, que tem dentro de si ambas as paixões temíveis e inevitáveis. Essa alma mortal é o que a gente chama de alma irracional. Existem 3 divisões na alma no Platão: a alma racional, a alma irracível e a alma concupiscível. Essas duas últimas compõem o que a gente chama de alma irracional. De acordo com o Jâmblico, essa alma ela se separa da alma racional após a morte. O Platão também fala isso, mas é muito menos implícito. Preferi citar o Jâmblico, porque é um autor que nós vamos nos aprofundar mais para frente. E, enfim, vocês vão ver de onde eu tiro isso. Inclusive, vou deixar uma citaçãozinha para vocês aí. Então, continuando. A forma mortal, ou a alma mortal, que tem dentro de si ambas as paixões temíveis e inevitáveis. Em primeiro lugar, o prazer, a mais poderosa isca para o mal. A seguir, as dores que os destroem. E, além disso, imprudência e medo, conselheiros, tolos e raiva, difíceis de dissuadir. E esperança, pronta para seduzir. Ou seja, ele cita aqui 2 tipos de vida. Ele cita aqui um tipo de vida que é mais material, que é o vício do prazer. Ele cita aqui o vício da ignorância. Conselheiros tolos e raiva. Isso não é prazer, mas é fruto de ignorância. Digo os vícios que são alcançados pela raiva, não a raiva em si. Como, por exemplo, uma injustiça feita através da raiva. A raiz dessa injustiça que você cometeu por sua raiva é a própria ignorância, é a própria imprudência. E, misturando-os com a sensação irracional, com a luxúria ousada, eles compunham da maneira necessária o tipo mortal da alma. Novamente, a alma irracível e a alma concupiscível. Portanto, uma vez que tinham escrúpulos em poluir o divino, quem tinha escrúpulo em poluir o divino? Aqui eu preciso contextualizá-lo. Os filhos dos deuses, que são os que fazem as coisas particulares, no Timeu. Então, esses moldadores aqui, eu não entrarei no que eles são aqui agora, não entrarei em sua natureza, nos debates sobre não. Eu só falarei que há os que moldam a alma, e esses que moldam a alma, eles têm escrúpulos. Eles têm escrúpulos em poluir o divino, a menos que por necessidade absoluta. Ora, aqui nós encontramos uma coisa interessante. A natureza do mal, na realidade, se encontra nessa mera afirmação. Por quê? Porque o mal no platonismo é a mera ausência de bem, a mera ânsia da forma do bem. Nesse sentido, não existirá mal de fato, mas existirá ausência de mal. Porém, por que há essa ausência de mal?
uma coisa chamada providência. Quando se emanou o mundo, quando se moldou o mundo material, tais coisas foram formadas por necessidade e por uma coisa que nós chamamos de providência, que busca sempre a completude, porque ela é divina, ela é sagrada. Nesse aspecto, a providência sempre buscaria o melhor mundo possível, que é, portanto, o mundo mais completo, o mundo melhor. Porém, para esse mundo ser completo, porque o que é completo é bom e o que é incompleto é menos bom do que é completo, precisaria de haver uma graduação do bem componente desse mundo. Necessitaria de haver coisas que participassem no bem que não fosse o bem de fato. Nesse aspecto, nós temos aí a questão desse a menos que por necessidade absoluta. Ora, se a ausência do bem existe na realidade por necessidade da providencial, essa frase se torna muito bem explicada. Então, portanto, uma vez que tinham escrúpulos em poluir o divino, a menos que por necessidade absoluta, eles plantaram a espécie mortal, a parte dela, em outra câmara do corpo, construindo um istmo e um limite. Istmo é um pedaço de terra que separa as águas. E limite para a cabeça e o peito, colocando entre eles o pescoço, a fim de que eles possam permanecer separados. E dentro do peito, ou tórax, como é chamado, eles prendiam esse tipo de mortal da alma. Ou seja, a alma irracível fica no coração, lá dentro do tórax. E na medida em que uma parte é melhor e outra pior, ou seja, a parte racional ela é identificada com a cabeça, a parte irracível com o coração e a parte concupiscível com a pelvis. Uma é melhor que a outra. A parte concupiscível não é melhor que nenhuma, é a pior de todas. A parte irracível é melhor que a parte concupiscível e pior que a parte racional, e a parte racional é a parte melhor de todas. Eles construíram uma divisão dentro da cavidade do tórax, como se para cercar duas câmaras separadas, para os homens e para as mulheres, colocando o diafragma entre eles como uma tela. Aquela parte da alma, então, que compartilha da coragem e bravura, a parte irracível da alma que está no coração, compartilha da coragem e bravura, por ser amante da vitória, eles plantaram mais perto da cabeça. A parte concupiscível está na pelvis, a parte irracível está no coração, portanto ela é mais próxima da cabeça, mais próxima do juízo, mais próxima das coisas perfeitas. Entre o diafragma e o pescoço, para que pudesse ouvir a razão. E, em conjunção com isso, pode subjugar à força a tribo dos desejos quando eles devem se recusar totalmente a render obediência voluntária à palavra de comando da cidadela da razão. Olha que interessante. Ele traça aqui uma coisa muito legal, que é o seguinte: a parte concupiscível ela se eleva através da parte irracível, pois é a parte irracível o maior catalisador da parte. Como assim? Quando você uma injustiça realmente que vocês se sentem indignados, veem no poder de impedi-la, ou fazê-la cessar, ou pelo menos reparar os danos causados com ela, e vocês fazem? Ora, esse ato, ele sempre é um ato que controla a alma concupiscível. Por exemplo, vocês amam muito uma pessoa, e essa pessoa está em perigo, vocês vão e colocam em risco para ajudar aquela pessoa. Ora, você, se tratando de sua alma concupiscível, não colocaria em risco. Por quê? Porque o risco é dor. E a alma concupiscível, ela busca o prazer e foge da dor. Nesse sentido, quando você se sacrifica, quando você se arrisca na realidade para ajudar uma pessoa que você ama, você domina sua parte concupiscível pela sua parte irracível. As duas são mais próximas, entende? É muito mais difícil
você tendo ciência dos males da alma como possível, controlá-la, do que no momento em que você sente, que você tem aquela vontade de controlar. Então, por isso, não se deve pular a alma média, esse termo médio que é a alma irracível. E falando sobre o termo médio, devo lhes alertar para um termo chamado mediação. Olha que interessante. O motivo dessa alma existir é muito claro dentro do platonismo. Lerei para vocês. É, no entanto, impossível duas coisas por si coexistirem em uma bela maneira sem a intervenção de um certo terceiro, pois um vinculador, unificador, mediador, é necessário no meio dos dois. Esse vínculo, formado por dois extremos e um mediador, é o mais belo dos vínculos, pois leva a si e as naturezas que são vinculadas, ou seja, as naturezas dos termos, né, a serem uma. Verei do Próclo agora, Elemento de Teologia. Proposição 148. Toda a ordem divina é unificada de maneira tripla, de seu cume, de seu princípio, onde ele, o divino, está, ao seu meio e ao seu fim, ao seu término. Ou seja, temos uma linha. Essa linha ela tem um fim. Entende? Se você tiver o princípio, tiver o fim, não será tão bem unificado sem o meio. Dessa mesma forma, nossa alma tripartite não seria muito bem unificada sem nossa alma irracível, se a parte irracível dessa alma. Entende? Nesse aspecto, eu inclusive abordarei esse tema em outro vídeo, né, que é sobre a mediação. Falei. E como ela torna as coisas mais perfeitas. Eu abordarei o Próclo. Enfim, isso eu abordarei um pouco mais para frente, mas eu queria deixá-los com essas citações aqui para vocês entenderem a importância desta alma irracível. Enfim. Agora, nós iremos tratar sobre a questão da espiral. A espiral, que é uma imagem desenvolvida por mim, e eu não sei se eu fiz isso involuntariamente, eu vi em algum lugar, ou se eu realmente imaginei isso e pensei, mas se alguém já viu isso em algum lugar, por favor, indique, provavelmente eu li lá. Mas deixarei a seguinte imagem para você. Imagine uma espiral. Na parte externa, uma espiral. Na parte externa dessa espiral, existem os seus vícios corpóreos. Existe lá a sua luxúria, existe lá a sua gula e semelhantes. Quando você, com a virtude da temperança, controla esse, você caminha por essa espiral, podendo agora entrar em contato com outras virtudes, que é, por exemplo, a virtude da coragem. Ora, quando você caminha, você começa a encontrar covardia. Você domina sua alma compulsiva, porém você vê que você não é perfeito. Você vê que você ainda precisa de alguma coisa a mais, uma vez que apesar de você não ser mais guloso, não ser mais luxurioso, né, você ser casto agora, você acaba percebendo que você ainda é um covarde. Por mais que você não busque mais o prazer, mas você ainda é um covarde. Fora que você ainda é cego, porque você não vê beleza em si. Você apenas fica controlando seus vícios com a virtude da temperança. Apenas é moderado no que você faz. São João da Cruz, ele tem uma fala sobre isso, não lembro em qual livro, eu colocarei ela aqui depois, de que ele fala que combater o vício com a virtude é bobo, entende? É uma perda de tempo. Você, na realidade, deveria combater o vício com o amor a Deus. Aqui, na linguagem platônica, é o amor ao belo. Aqui, na linguagem platônica, é o amor àquilo que é percebido e aquilo que é almejado pela alma racional. A alma irracível, ela também possui ela possui uma espécie de senso.
Porque é aquela coisa, por mais que nós tentemos dividir a alma, ela nunca é perfeita. É uma distinção formal, entende? Não é uma distinção real. Quem entende um pouco de esgoto aqui sabe o que eu estou falando. Então, por nós sermos seres racionais, nós temos uma noção melhor do que é belo. Nisso, nós podemos identificar coisas que atraem essa parte irascível, coisas que repulsam ela. Os animais podem ter isso também, principalmente o cão com o dono, por exemplo. O cão, quando o dono é injustiçado pelo cão ter uma certa paixão, um certo vínculo, um certo amor pelo dono, ele luta com ele. Entende? Senso de matilha, tá? Esse senso de companheirismo são coisas relativas a essa alma irascível. Mas nós, enquanto humanos, nós temos uma noção mais requintada do que é o belo. Então, nossa alma irascível está potencializada por nossa alma racional. Levando essa ressalva em questão, nós percebemos que apenas com a virtude da coragem nós podemos superar esses medos, superar a covardia, superar esse tipo de vício que não é concupiscível, que é um vício da alma, um vício do coração. E aí, nos encontraremos um problema agora, que sem a prudência, na realidade a coragem e até mesmo a temperança se desvirtuam completamente. Você vai caminhando mais para dentro da espiral e você encontra problemas imensos. Você tem um objeto seu roubado, você identifica o ladrão, você vai lá e mata ele. Ou melhor que xingam, você vai lá e mata a pessoa que xinga. E mata a família dele também. E queima a casa dele e salga o terreno dele. Se você não tiver personalidade, você não verá isso como você verá isso como bom. Ora, você foi corajoso. Ora, você se indignou. Você percebeu uma injustiça e você foi lá e retribuiu aquilo. Mas você não fez com prudência. E aí que entra a alma racional e sua virtude, que dá sentido à alma. A alma racional tem como virtude a sabedoria. No latim é dito como prudência, que tempera a sua parte irracional. Então, você encontra mais ao centro, na parte mais interna, não no ponto, não no real centro, mas na parte interna, perto do centro, a virtude da sabedoria. E aí, no centro mesmo, quando você tem sabedoria, quando você tem prudência realmente atuante na sua alma, você tem todas as três partes da sua alma ordenadas pelo que é percebido pela parte racional da alma, pelo belo, pelo bem, pelo verdadeiro, você obtém justiça. Justiça, na República de Platão, não é especializada por nenhuma das castas. Não é especializado pelas pessoas comuns, não é especializado pelos guerreiros, não é especializado pelos guardiões. As pessoas comuns é temperança, os guerreiros é coragem, os guardiões é sabedoria. E quem é especializado em justiça? Ninguém. Pois é uma virtude para a cidade inteira. Se um desses daí não forem virtuosos, não haverá justiça na cidade. Não haverá justiça na república. Portanto, a justiça é o ponto, é o centro dessa espiral. Você sim encontra a sabedoria muito mais próxima da justiça porque a sabedoria é mais divina. Sabedoria imortal. A parte racional da nossa alma não, é imortal. Ela é mais divina que as outras partes. Portanto, ela se aproxima mais da justiça. Ela se aproxima. A, a coragem, ela media. E a temperança, ela é apenas uma causa do corpo, que é uma hipóstase inferior. A hipóstase do corpo é inferior à hipóstase da alma. Não, nós não somos pura
puras almas. Nós somos corpo e alma, no caso. Então nós somos uma mistura das duas, tanto que nossa alma ela contém 3 partes, justamente por isso. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma citação do Plotino. Diz o seguinte: a justiça consiste na ação direcionadora da alma à inteligência. A temperança é a conversão íntima da alma à inteligência. A coragem é a fascinação sugestiva ou impassibilidade pela qual a alma torna-se similar ao que ela contempla, uma vez que é natural para a inteligência ser impassível. Agora olhem para vocês verem. A alma inteira se converge, a alma irracional inteira se converge à alma racional. E a alma racional se converge ao belo. É através da alma irracional, que a alma racional, que a alma irracional entra em estado. Com isso, eu encerro esse vídeo. Eu espero que ele tenha sido expositivo. Eu peço perdão por ele ser gravado de uma forma bem rústica. Eu não disponho de nenhuma equipe de editores, eu não disponho de recursos para isso. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Então, eu lhes agradeço. Digo para colocar suas dúvidas, críticas, acréscimos, opiniões em geral, nos comentários, para que eu possa ver, que eu possa falar com vocês, debater com vocês, etc. Enfim, muito obrigado.